Então, pessoal, está começando agora a sétima parte do nosso projeto Day Trade do Zero. E como vocês viram, nos vídeos anteriores a gente fez um resumão aí sobre como funciona o mercado. A gente abordou desde como funciona tecnicamente e teoricamente o mercado, o envio de ordens. A gente passou aqui várias dicas importantíssimas a respeito do mercado para quem está começando. A gente viu os candlesticks, a formação dos candlesticks, os principais padrões de candlestick, de reversão, de continuidade. A gente viu as figuras gráficas, os padrões de figuras gráficas, e agora a gente está chegando aqui em um conteúdo, informação importantíssima de alto valor, que é Fibonacci, né? As retrações de Fibonacci, as famosas retrações de Fibo, que muita gente fala por aí. A gente chega a considerar Fibonacci a ferramenta mais forte da análise técnica. E vocês vão entender o porquê, e a gente vai mostrar aqui no gráfico também a importância e a assertividade dessa ferramenta aqui. E a gente vai abordar, obviamente, só a retração de Fibonacci. A projeção de Fibonacci, que muita gente vê aí a gente postando nos stories, né? Nos nossos status, ela necessita de uma análise um pouco mais aprofundada, ela necessita que a gente já esteja familiarizado com a ferramenta de Fibonacci para poder usar ela de forma mais assertiva, para poder dominar literalmente o uso de Fibonacci. Então, vai ficar para os próximos vídeos, para uma outra parte do projeto, até porque não é o foco desse projeto. Essa parte inicial é focada aí para montar uma base de conhecimento sólida para quem está começando, né, para auxiliar quem está dando os primeiros passos. Em breve nós montaremos aí um outro projeto com assuntos intermediários e avançados também, mas aqui a gente vai focar no assunto um pouco mais iniciante, tá? Então a gente vai introduzir agora a questão de Fibonacci. Bom, já no nosso slide aqui a gente está falando sobre a série de Fibonacci, a gente está falando na teoria o que é, como surgiu, né? Quem criou essa série, essa teoria aí de Fibonacci. E bom, essa análise ela tem origem na série de Fibonacci, que foi criada pelo matemático italiano Leonardo Pisano-Bigullo. Ele foi o responsável por estruturar uma sequência numérica que hoje aí é conhecida como a razão de ouro. A série de Fibonacci ela inicia no número 1 e os próximos números são sempre a soma dos dois números anteriores. Aqui tem um exemplo, tá? Mostrando que o resultado, o número é o resultado da soma dos números anteriores, que é essa sequência aí de Fibonacci, presente inclusive aí nos livros de matemática, enfim. Só que isso aqui também é adaptado para o mercado financeiro, tá? A gente vai dar uma olhadinha nisso aí. E esses números dessa sequência aqui representariam o equilíbrio perfeito, sendo encontrado aí muitas obras arquitetônicas, como as pirâmides do Egito, obras de arte como trabalhos de Leonardo da Vinci e até mesmo na natureza, no próprio corpo humano. Então é algo aí que está presente até na natureza. Então por isso que se chama aí a razão de ouro, e quem descobriu, quem desenvolveu essa teoria foi esse carinha aqui. Dando continuidade ao nosso slide aqui, falando já da retração em si, né, da ferramenta que a gente utiliza aqui no day trade, no mercado financeiro. Esse equilíbrio perfeito que ele chama é representado pelas porcentagens 100%, 61,8%, 50%, 38,2%, 23,6% e 0%. E a teoria da retração de Fibonacci indica que são nessas regiões, representado por essas porcentagens aqui, onde os valores dos ativos começariam a sofrer alterações de tendência. Aqui a gente entra no conceito de tendência e a gente sabe o que é uma tendência e como ela se forma. A gente viu isso nos vídeos anteriores, né? Que uma tendência se dá, por exemplo, uma tendência de alta se dá quando nós temos uma estrutura ascendente, onde a gente tem topo e fundo mais alto que os anteriores. Aí a gente tem uma tendência de alta. E durante a tendência, o preço ele costuma reagir, ele costuma sofrer aí uma alteração, né, uma reação nessas porcentagens aqui. A gente vai olhar no gráfico e vai entender como funciona isso. Para essa análise, é importante ter em mente que os preços de um ativo sempre sofrem uma retração do movimento inicial e depois voltam a se mover na mesma tendência. Essa é uma característica do mercado financeiro, portanto, ele retrocederia uma porcentagem de Fibonacci. Isso aí a gente já mostrou também
a gente já falou como funciona a movimentação do gráfico, a gente já mostrou que o gráfico ele nunca se desloca só para cima, só para baixo, nem só para o lado. Ele nunca anda reto, né? Ele funciona com expansões e correções, ou retrações, né? O mercado ele expande, ele faz uma pernada de alta, por exemplo, e depois ele corrige. Ele faz uma pernada, uma expansão de baixa e depois ele corrige. E é nessa correção, nessa retração que o preço ele encontra essas porcentagens aqui, que representam os números de Fibonacci, né, da sequência de Fibonacci. Então, nesses números aqui, nessas porcentagens, durante essa correção, é onde teoricamente o preço sofreria uma alteração forte, tá? E é aqui que se formam as famosas zonas de alerta. Olha só, pelos dados históricos, ou seja, por todos os estudos feitos em cima dos gráficos, em cima dos ativos, essa retração ocorre mais comumente e com mais força nas áreas correspondentes a 23,6%, 38,2% e 61,8%. Portanto, é onde a maior parte dos analistas de mercado se encontram quando fazem as análises. Ou seja, é nessa região aí, dessas porcentagens, as principais porcentagens, como a gente viu, onde estão concentradas muitas ordens, muitas intenções, pelo menos, né? Muitas intenções de ordem. Porque tem muita gente de olho nessa região, porque sabe que, baseado em todos os dados históricos, em todos os estudos que foram feitos já em diversos ativos, não é só mini índice, não é só mini dólar, são em ações e vários outros, o preço ele tende a sofrer uma alteração quando chega nessa região, tá? Então, é nessas regiões que são formadas as chamadas zonas de alerta, mas falaremos delas logo a seguir. Vou mostrar aqui um exemplo bem teórico com uma ferramenta de desenho aqui, né, o famoso Paint. Vou trazer ele para a tela aqui e vou mostrar a vocês. A gente já viu isso aqui, mas só para reforçar, tá? Que o mercado ele se move em tendência. Por exemplo, ele faz uma expansão, como a gente já viu, o que é natural, é a movimentação natural do mercado. Ele faz uma expansão e depois uma correção. Ele faz uma expansão e depois uma correção, tá? E essa correção é onde está o segredo. É onde entra o Fibonacci. Porque veja bem, o preço ele faz uma expansão, tá? Então, se o preço começa a corrigir esse movimento de alta, essa expansão, vocês concordam que o preço ele vai começar a corrigir 0%, 1%, 2%, 3% e assim por diante até chegar a 100%? Então ele vai fazer a correção de toda a movimentação até 100%. Então nesse caminho que ele faz de correção, ele vai acabar enfrentando aqui, o preço vai acabar enfrentando aqui os níveis. Eu vou colocar os níveis aqui para ficar bem mais simples, tá? Olha só, vamos colocar aqui 38, que são os mais comumente aí falados, tá? 38, 50% e 61,8. Talvez não fique aqui tão perfeito, mas só para caso de estudo mesmo. Então nós temos aqui 38, nós temos aqui o 50, nós temos aqui o 61,8. Então, como eu ia falando, durante a correção, deixa eu apagar aqui. Durante a correção, o preço ele vai enfrentar esses níveis de retração de Fibonacci, que como a gente falou na teoria, são nessas regiões aqui onde o pessoal está esperando, onde os investidores estão esperando que o preço ele vá sofrer uma alteração, ele vá sofrer uma reação. Portanto, nessas regiões são as famosas regiões de alerta, as famosas regiões de briga, ou ainda as famosas regiões de interesse, né? Níveis de interesse, níveis de pressão, existem vários nomes para determinar essas regiões aqui onde o preço provavelmente vai reagir. É onde se espera que o preço reaja, baseado em todos os estudos que já foram feitos, como a gente já viu, né? Então o preço ele vai enfrentar o nível de 38, ele vai enfrentar o de 50, ele vai enfrentar o de 61,8, tá? E se ele perder todos esses níveis aqui, aí sim ele vai fazer toda aquela correção, ele vai corrigir 100% de toda a expansão de alta. Mas a teoria em si, tá? A teoria em si fala que o preço ele vai, vou refazer aqui para ficar mais simples. A teoria em si fala que o preço ele vai fazer uma expansão
vai fazer uma retração, que é o movimento natural do mercado, tá? E essa retração, ele vai chegar até os níveis de retração de Fibonacci, como a gente já viu. E é bem aqui onde o mercado vai fazer sua reação para poder voltar e retomar a tendência natural dele. Ou seja, vai chegar, por exemplo, no nível de 38,2% e vai retomar sua movimentação de alta. Ou talvez ele passe do nível de 38 e encontre o nível de 50%, tá? E também volte a fazer sua movimentação natural, ou seja, retome a tendência. Ou ainda ele vai passar direto, vai encontrar o nível de 61,8 e vai continuar aqui tomando sua movimentação de alta. Então a teoria fala isso, a teoria fala que o mercado ele funciona baseado em expansões e correções, o que a gente já explicou, mas que essas correções elas travam, o preço trava durante essa correção nos níveis de retração de Fibonacci. Por isso que a gente fala que é a ferramenta mais importante da análise técnica, que são esses níveis de Fibonacci que vão determinar aonde o preço vai sofrer, onde o preço vai parar de corrigir para depois retomar a sua tendência. Então, fazendo um resumão aqui, a gente pode chegar à conclusão de que a ferramenta de retração de Fibonacci ela é utilizada para verificar, para medir, entre aspas, até onde o preço ele vai corrigir. Porque esses níveis aqui, essas zonas de alerta, normalmente seguram o preço. Tá, mas e o que acontece se o preço perder toda perder toda a referência de Fibonacci? Ou seja, se o preço ele vir caindo, perdeu 38, perdeu 50 e perdeu 61. Vamos supor que o preço perdeu toda essa região aqui. Ele veio parar aqui embaixo. Então a gente considera que o preço ele perdeu as referências de Fibonacci, ou seja, ele rompeu os principais níveis de trava do preço, que são os níveis de retração de Fibonacci. Então se o preço perdeu essas referências aqui, ele tem tudo para continuar trabalhando em uma tendência de baixa e corrigir toda a movimentação, tá? Porque ele perdeu a referência dos principais níveis que deveriam segurar temporariamente o preço para ele voltar a trabalhar no cenário ascendente. Lembrando que todo esse exemplo vale também para o cenário descendente, tá? O mercado caindo vai fazer a correção até os níveis de retração de Fibonacci para depois retomar sua movimentação. Então, quando a gente fala que o mercado ele se move fazendo expansão e correção, é baseado justamente nas retrações de Fibonacci, que o preço ele vai fazer sua expansão, vai corrigir até o nível de Fibonacci para depois retomar o movimento. Então daí a gente já consegue perceber a importância desses níveis, né? E agora, para não prolongar tanto a parte teórica assim, a gente vai vir aqui para o gráfico. A gente separou até uns exemplos aqui para ficar bem claro como funciona aí as retrações de Fibonacci, tá? Olha só, vamos considerar essa expansão de baixa. Vocês conseguem ver aqui que o mercado ele caiu reto, né? Olha só, ele fez uma queda bem acentuada, ou seja, ele fez uma expansão de baixa. Então, o natural do mercado é fazer uma correção. E essa correção tende a ser nos níveis de retração de Fibonacci. Aqui a gente consegue ver que o preço ele fez exatamente isso. Ele começou a subir, percebam aqui, olha só, o preço formou praticamente um fundo duplo, começou a montar fundo mais alto que os fundos anteriores e começou a subir. Quando ele subiu, ele encontrou o nível, olha aqui atrás, de 50% de Fibonacci. E o que foi que aconteceu quando o preço chegou aqui? Olha a reação forte que o preço fez quando tocou 50% de Fibonacci. Esse candle de força vendedor, esse candle preto aqui grande, representa a reação, a rejeição da ponta vendedora, a agressão que eles conseguiram fazer no mercado na hora que o preço chegou aqui. Ou seja, só mostrando para a gente que realmente nessa região tem muita gente de olho para poder operar, né? Para poder fazer a sua entrada. Então nessa hora que o preço chegou aqui, os investidores bateram forte na venda e o mercado reagiu, né? Voltou a cair. Tentou retomar a movimentação natural dele, que era de baixa. Vamos ver outro exemplo aqui. Opa, deixa eu apagar aqui. Olha só, exemplozinho bem clássico aqui.
Mais uma expansão de baixa, a gente está utilizando aqui um exemplo de baixa, tá? Expansão de baixa, o mercado caiu reto aí, como vocês podem ver. Opa. Mercado caindo reto aí. E aconteceu praticamente a mesma coisa do cenário anterior. O mercado formou quase um fundo duplo aqui e começou a corrigir, o que é natural. O mercado ele fez uma grande expansão aí de baixa e começou a corrigir. Quando ele começou a corrigir, ele travou, vocês já conseguem perceber aqui de cara, no 38,2%, tá? Travou no 38,2%. Olha a reação esse candle aqui preto vendedor. Reação forte em cima do nível de retração de Fibo, mas ele voltou a subir. Quando encontrou o nível de 50% dessa vez, olha a reação aqui, reação forte, sempre mostrando para a gente que os níveis de retração de Fibo são muito fortes e que bem em cima desses níveis aí tem muita gente operando. Isso só prova para a gente que esses níveis realmente funcionam e que Fibonacci é sim a ferramenta mais forte aí da análise técnica. E depois o preço, depois de reagir forte, né, como a gente viu, ele reagiu uma vez aqui, reagiu a segunda vez aqui bem forte também, jogando o preço para baixo de novo, mas o preço insistiu em ir uma quarta vez nos níveis de retração de Fibo, e dessa vez ele foi aqui no 61.8. A gente considera o 61.8 como nível determinante de Fibonacci. Como a gente falou no nosso desenho lá, se o preço chega a perder, olha só, ele chega a perder o 61.8, ele tem tudo para poder continuar trabalhando no cenário ascendente e pagar toda essa movimentação de queda aqui, tá? Porque ele perdeu a referência dos principais níveis que poderiam segurar o preço durante essa correção. Então, continuando aqui, olha só, ele insistiu, chegou aqui pela quarta vez, chegou no 61.8 e o preço segurou, reagiu, os vendedores começaram a entrar pesado aqui, o mercado começou a cair. E ainda ele chegou uma outra vez aqui, a gente percebe até pela sombra superior, né? A gente já fala bastante sobre isso, que bem no nível aqui de 50%, olha o tamanho das sombras, mostrando que os vendedores estão tentando empurrar o mercado para baixo, justamente em cima de um nível de retração de Fibonacci. Só para confirmar mais uma vez aí a importância desse nível, desses níveis, né, dessa ferramenta. Isso também vale para o cenário macro, para movimentações maiores também. Se a gente considera toda essa queda aqui de trás, toda essa queda aqui, olha só, toda essa queda aqui, quando o mercado fez a correção, percebam aonde foi essa correção, tá? Vou considerar toda essa expansão de baixa, olha lá, olha onde foi essa correção e essa reação forte do mercado. Onde foi que a correção parou? Justamente aqui, no 50% de Fibo. Aí muita gente pergunta, uma dúvida aí muito grande para quem está começando no Fibonacci é, tá, mas como eu traço o Fibonacci? É de cima para baixo ou é de baixo para cima? Isso é a dúvida mais clássica de quem está lidando com Fibonacci. A gente vai abordar isso agora. A gente tem que ter em mente, levar em consideração de onde está vindo o movimento corretivo. Ou seja, a gente teve uma expansão de baixa aqui. E o movimento corretivo ele foi de onde? Ele foi de baixo para cima ou de cima para baixo? Nesse caso aqui, a movimentação corretiva foi de baixo para cima, porque ele vinha caindo e começou a corrigir de baixo para cima. Então a gente utiliza a ferramenta, a gente traça o Fibonacci, nesse caso aqui, de baixo para cima, de acordo com o movimento corretivo. Olha só, de baixo para cima, considerando toda a expansão. Então veja, ficou bem certinho aqui, né? Ó, 38, 50, 61, 100%, tá? Então é de acordo com a movimentação corretiva. Continuando aqui para mais exemplos. Olha só, aqui um exemplo de alta dessa vez, tá? O mercado fez uma bela expansão de alta aqui. Olha só, fez uma bela expansão de alta. Se a gente considera aqui a movimentação corretiva, ela foi de cima para baixo. O mercado ele subiu e corrigiu, então a correção foi de cima para baixo. Então a gente traça o nosso Fibo aqui de cima para baixo, né? Puxando de cima para baixo. E de onde a gente puxa? Muita gente pergunta também. Vou até apagar aqui para fazer de novo. Olha só, se eu vi que eu tenho um fundo e o mercado fez uma expansão
deixou um topo aqui em cima, a gente já estudou que são topos e fundos, né? Então, se o mercado deixou um topo aqui e começou a corrigir, então isso dá a entender que o mercado ele vai sim formar um movimento corretivo. E o que eu quero saber, para que serve o Fibonacci na verdade, é para saber até onde vai esse movimento corretivo. Eu quero saber aonde ele vai parar de corrigir. Então é para isso que a gente utiliza a ferramenta de Fibonacci. A gente pega ela aqui, ela fica bem nessa posição aqui na barra de ferramentas, ó. Teu nome aqui, preço Fibonacci. A gente vai considerar o topo, de onde o preço começou a corrigir, tá? E a gente vai considerar o início da expansão, da pernada, desse caso aqui de alta, né? Então olha só, considerando toda a pernada de alta, toda a expansão de alta, do ponto onde ela iniciou até o ponto onde ela começou a corrigir. Então a gente consegue ver que quando o preço ele veio corrigindo, ele chegou bem em cima do nível de 61.8. Lembra que a gente falou que o nível de 61.8 ele é muito importante, ele é definitivo aí para saber se o mercado ele vai de fato corrigir toda a movimentação, 100% da movimentação, ou se o mercado vai voltar a retomar a tendência primária, né? Se ele vai retomar o movimento natural dele, que nesse caso seria de alta. Aí o mercado chegou aqui nessa região do 61.8 e olha só, olha a reação. Sombra inferior fortíssima. Foi praticamente um martelo aqui, uma figura de martelo. A gente já estudou sobre isso também, que é uma figura não, um padrão de candle, né? Padrão de reversão. Então olha só, sombra inferior mostrando que os compradores estavam empurrando o mercado para cima, bem em cima do nosso nível aqui de 61.8, e o mercado de fato voltou a subir aí quase 1000 pontos. Tá? Então só para a gente mais uma vez ver aí a força da ferramenta de Fibonacci. Então a gente aconselha aqui vocês ficarem treinando, pegarem um gráfico limpo aí, considerarem todas as expansões e as correções para poder ir analisando e treinando o olhar, treinando o olho aí para identificar melhor os movimentos onde a gente pode ou não utilizar a ferramenta de Fibonacci. Isso aí depois de um tempo, depois da prática, a gente consegue identificar aí só de olhar para o gráfico e nem precisa muito ficar traçando toda a correção, né? A gente pelo olho já consegue identificar onde o preço travou nos níveis de Fibonacci. Como foi esse caso aqui? Olha só, o mercado expandiu, considerando aqui toda essa movimentação de alta, o mercado expandiu. A gente está considerando essa expansão aqui, tá? Essa expansão aqui, quando o mercado começou a corrigir forte, aí a gente pensou, ele está corrigindo forte. Até onde o preço vai corrigir? Até onde vai essa possível correção? É aí que a gente utiliza a Fibonacci. E olha lá, como o movimento corretivo foi de cima para baixo, a gente puxa o Fibonacci de cima para baixo. Quando chegou aqui, a gente já percebe de cara que quando o preço chegou no 38,2%, olha a força com que os compradores reagiram, formando aqui padrão de candle de força, inclusive, jogando o preço para cima. Aí o preço encontrou o topo anterior, que serviu como resistência. A gente já viu aí, estudou que os topos e os fundos anteriores interferem no preço lá na frente, interferem no futuro, e o mercado reagiu. Quando ele reagiu, ele caiu reto, caiu com força, perdeu o 38,2%, perdeu 50%, e quando chegou no 61.8 aqui, triscou no 61.8, foi o que aconteceu. Candle fortíssimo aqui reagindo, voltando e fechando acima dos níveis de retração de Fibonacci. Esse comportamento aqui significa reação, significa rejeição dos níveis de Fibonacci. Isso aqui é fortíssimo e normalmente proporciona aí boas entradas. A gente não está falando aqui que quando o preço chega nos níveis de retração de Fibo é para a gente comprar ou é para a gente vender. Não. A gente tem que analisar sempre o contexto de mercado, a gente tem que analisar os padrões, tem que analisar se é um padrão de reversão, se é um padrão de continuidade, ou seja, tem muita coisa em jogo. Isso aqui não é setup, isso aqui não é estratégia, mas baseado em todos os estudos, e vocês podem fazer isso aí por conta própria também, vocês vão ver que Fibonacci é muito funcional, que com frequência o mercado respeita os níveis de retração de Fibo, tá? Como vocês podem ver acompanhado aí com a gente, e que sim, muitas vezes ele proporciona aí boas entradas, mas a gente sempre reforça e bate na tecla. Não
importa o gatilho. O que importa é o contexto de mercado, tá? A gente tem que estudar o contexto em geral. Continuando aqui, a gente percebe que após esse candle aqui de força, o mercado simplesmente voltou a subir reto, mostrando mais uma vez a reação em cima dos níveis de Fibonacci, mais uma vez mostrando a força que o preço tem, a força que o mercado ele apresenta quando chega nos níveis de retração de Fibo. Então são regiões importantíssimas onde a gente tem que ficar de olho sempre e tomar bastante cuidado para não, por exemplo, nesse caso aqui, não vender em cima de uma região de retração de Fibonacci, porque a gente sabe que o preço tende a reagir quando chega nela. Então a gente pode utilizar as retrações de Fibonacci de várias formas, esperando, por exemplo, uma confluência quando o preço chegar nessa região aqui, tá? Quando ele chegar nas retrações de Fibo, a gente já sabe que o mercado tende a reagir. A gente pode aguardar por uma confluência de fatores aqui que indicam que o preço vão subir e utilizar o próprio Fibonacci como confluência. A gente pode utilizar os níveis de retração de Fibonacci para evitar uma entrada equivocada, por exemplo, uma venda aqui, tá? Uma venda que seria bem errado, porque é uma venda na cara dos níveis de retração de Fibonacci que costumam travar o preço, costumam segurar o preço. Então quem vende nesse caso aqui, né, nesse exemplo, quem fez uma venda bem nesse candle aqui, no fechamento desse candle, passou um calor, né, passou um calor e foi estopado ainda. Então a gente tem que saber utilizar a ferramenta tanto para poder gerar uma entrada como para evitar também uma entrada. Porque agora vocês sabem como funcionam as retrações de Fibo, quais são os níveis de Fibonacci onde o preço costuma travar com mais frequência. Então é isso, basicamente a retração de Fibo funciona assim, isso é Fibonacci, uma ótima ferramenta, a mais importante como a gente falou aí, e treine muito. Utilizem o gráfico limpo aí e comece a considerar as expansões e correções e estudem, treinem o olho. Tá? Nos próximos vídeos ou em outra parte do nosso projeto a gente traz aqui a projeção de Fibo, quando vocês já estiverem mais familiarizados aí com a própria retração. Aí a gente começa a trabalhar com as projeções de Fibonacci. Então é isso, valeu aí quem assistiu até o final, a gente acabou se estendendo muito, mas o importante é que o conteúdo está aí. Então é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.